Bom dia, mais uma questão de direito. Olha interessante, o tema de hoje é a hold. Professor, o que é a hold? A tão famosa hold, a tão conhecida, a tão falada? Tema atual, hein? O corretor precisa saber que existem novos negócios imobiliários, um novo mercado. É uma realidade. A ideia da hold, olha que interessante, ela começou lá no direito empresarial. A hold ela foi criada como a hold societária, ou seja, um grupo de investidores que investe em diversas empresas, segmentos diferentes. Mas isso chegou no mercado imobiliário. Hoje, nós temos hold. Para quem? Para o investidor imobiliário. E aquele investidor de compra e venda, ou aquele investidor que faz a administração dos seus próprios bens. Professor, quais são as vantagens de uma hold? Então, nós vamos explicar hoje. E o professor vai explicar sempre com fundamento prático, né? Quando a gente fala de hold, o que é a hold? Então, falar da hold. A hold, eu deixo de ser pessoa física, abro uma empresa, CNPJ. E, professor, qual empresa? Independente da empresa que você vai optar. Até a Eireli. Só que a Eireli tem um problema sério porque é uma empresa individual. Então não seria a empresa mais correta para esse segmento. Mas poderia ser a abertura de uma empresa. Pode ser limitada, ilimitada. E aí quem vai escolher é você. A hold, você vai orientar o seu cliente. É uma situação que o sujeito ele não quer mais ter os seus imóveis no seu nome. Ele quer que esses imóveis fiquem no nome da empresa. Professor, empresa, pessoa jurídica, isso mesmo. A hold, o objetivo da hold é administrar o seu próprio patrimônio. Olha que interessante, hein? E hoje virou moda, né? Nós vamos explicar por quê. Professor, a hold, o que é a hold então? A hold, eu, pessoa física, tenho vários imóveis, 7 imóveis, 15 imóveis, 20 imóveis. Eu vivo do aluguel. Eu vivo da renda desses aluguéis. Ou ainda vivo de comprar e vender imóveis, hein? O que eu vou fazer para regularizar, para fazer a coisa com uma gestão melhor e ter benefícios tributários? Eu vou criar uma hold. Criar uma hold é abrir empresa, pessoa jurídica. Ou seja, eu pego os bens que eu tenho e transfiro para essa pessoa jurídica. Professor, qual que é a vantagem que eu tenho? Então vamos lá. Muita gente fala que é uma blindagem patrimonial. O professor atua muito no direito imobiliário como advogado. Então a gente tem a prática. A gente todo dia tem a oportunidade de verificar e analisar os julgados recentes, né? Não vejo a hold como uma blindagem patrimonial. Blindar patrimônio é o gênero de várias espécies. Tem várias formas de você tentar blindar o patrimônio. Não existe uma blindagem perfeita. Professor, eu quero blindar o patrimônio, uma hold ajuda. Não acredito, e defendo essa posição do professor, que a blindagem patrimonial através de hold, ela não é eficaz. Porque hoje nós temos um instituto que é a desconsideração da personalidade jurídica. Sabe o que é isso? E pode acontecer de forma inversa, hein? Se você tem uma empresa e os imóveis que você possui alugados ou para compra e venda estão no nome dessa empresa, né, em nome dessa empresa, fato é que o juiz vai pedir para desconsiderar tanto da pessoa física para a jurídica como da jurídica para a física. E isso acontece não só no processo civil, em sede de cumprimento de sentença, em sede de ação de execução, mas também na Justiça do Trabalho, também de uma execução tributária. Então hoje, com esse instituto, que é a desconsideração da personalidade jurídica, e que ela acontece de forma inversa também, não vejo como um segmento, né, uma estratégia segura para blindar patrimônio. Não vejo dessa forma. Defendo sim a hold para outras situações. A hold, né, isso você vai analisar na prática, vai ter que fazer conta, sentar, fazer conta, para ver se compensa ou não. Nós sabemos que uma hold, para você criar uma pessoa jurídica e transferir seus bens, pessoa física, né, seu ou da família, para essa hold, para essa pessoa jurídica, também tem custo, né? Tem custo para criar uma empresa, tem custo com contador, tem custo com tributos. Então você não pode fazer isso por fazer, tem que calcular antes. Normalmente o que a gente vê na prática, que para você fazer uma hold compensar, normalmente, cada caso é um caso, depende do valor do imóvel. Precisa isso ser uma quantidade de mais de 3 imóveis. Quero fazer uma hold, mas quantos imóveis você tem? Não, só tem um só. Compensa, né? Você vai ter um custo para abertura de empresa, você vai ter um custo com tributos, você vai ter um custo com contador. Então a hold tem que ser analisado o valor do imóvel e a quantidade desses imóveis, né? Então o primeiro passo. Não dá para falar que a hold é para blindar patrimônio, porque nós temos aí um instituto da desconsideração da personalidade jurídica, onde o juiz com facilidade, ele desconsiderar e desprezar, hein? Despreza a pessoa física e vai na pessoa jurídica. Ou despreza a pessoa jurídica e vai na pessoa física. Ou seja, processualmente é celeridade processual.
né, de execução, de cumprimento de sentença. Ou seja, ganha tempo, né, ganha tempo. Então não acredito que a hold realmente é uma blindagem patrimonial. Acredito sim que em certo momento, dependendo do investidor, dependendo você que está nos assistindo, dependendo da orientação que você vai passar para o seu cliente, a hold é interessante para uma boa gestão do seu negócio. E o seu negócio é administrar os próprios bens, seja para uma locação ou seja para investimentos de compra e venda. Então a hold é interessante, mas precisa analisar realmente a questão de gestão, né, a quantidade do patrimônio, o valor do patrimônio, e aí sim, se quer organizar a coisa, com certeza é um bom negócio. Veja a hold como realmente uma boa opção para a gestão do seu próprio negócio, ou seja, dos seus bens imóveis. Veja a hold também com alguns benefícios tributários, dependendo do valor do imóvel. Você que é pessoa física, se você paga imposto de renda, você sabe que a alíquota aí poderá chegar, né, 27,5%. Uma hold, dependendo do valor do imóvel, dependendo da situação, tudo tem que ser analisado de forma concreta, os tributos a serem pagos poderão chegar até 12,5%. Então, tem uma diferença realmente. A hold, ela ajuda você, o seu cliente, numa questão tributária. Então, quando a gente fala de economizar impostos, legal. Vale a pena, hold, dependendo do valor do imóvel, dependendo também, não só o valor do imóvel, a quantidade do patrimônio, né, de bens imóveis. Então, professor, qual que é o benefício da hold? A hold é interessante para resolver qual situação? Você tem vários imóveis, tem mais que 5 imóveis, então você cria uma hold para fazer uma gestão melhor. Tem benefícios em relação à declaração de imposto de renda, né? Então, em relação aos tributos, vai valer a pena. Mas falar que é blindagem de patrimônio, e eu falo, professor, falar isso com muita segurança, porque, infelizmente, nós temos verificado que muita gente vende uma hold como blindagem patrimonial. E nós sabemos que hoje, com o novo CPC, com o Instituto, com a forma de fazer o cumprimento de sentença, ou seja, de cobrar o que você ganhou na justiça, não dá para blindar patrimônio. Blindar patrimônio é contrato de gaveta. Quem tem contrato de gaveta não tem propriedade, tem a posse, né? Então, na verdade, você blinda o patrimônio de uma certa forma, porque é um contrato de gaveta, não está no seu nome, só que também você corre o risco porque você não é o proprietário, você é o posseiro, né? Então precisa tomar cuidado, são situações diferentes. Olha só que interessante, então quando a gente fala de hold, professor, o que é a hold? Hold é nada mais, nada menos, para ficar didático, e tanto a gente fala hold de um jeito, parece que é uma coisa de outro mundo, né? A hold, criar uma hold, nada mais, nada menos, é abrir uma empresa. Não importa a empresa, eu pego esse patrimônio, esses imóveis que eu possuo, e transfiro para o nome dessa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, né, vai ter um administrador, dependendo do tamanho da hold. Nós temos holds aí de 2 sócios, 3 sócios, 4 sócios, depende, hold familiar. Outro benefício interessante também é para a questão de inventário, ou seja, a sucessão. A hold, dependendo da hold, ela gera um benefício, porque nós sabemos que o inventário no Brasil, além de ser oneroso, é muito oneroso em relação a tributos, em relação à morosidade. Sabemos que podemos fazer um inventário hoje no tabelião, através da escritura pública, e depois a gente faz o registro. Mas fato é que a hold também é um benefício, muitas vezes, sempre analisando de forma concreta, é um benefício do direito das sucessões também, né? Então lá no inventário também é um benefício, porque você ganha tempo, a verdade é essa. Em relação a tributos, em relação à organização, só não dá para falar que a hold você vai blindar patrimônio, não é a realidade pelo sistema que nós temos, pelos institutos que nós temos. Um exemplo disso é a desconsideração da personalidade jurídica, penhora online e sede de execução. Então não dá para falar que blinda o patrimônio, tá bom? Mas você que assiste o Questão de Direito tem que saber, é importante você estar atualizado. Quando a gente fala de hold, nós estamos falando então simplesmente a criação de uma empresa, pessoa jurídica, para fazer o quê? Com qual finalidade, professor? Administrar o patrimônio, administrar o bem, né? Seja os bens, ou bem, tem gente que faz hold para um bem só, um imóvel só, o ideal é que seja no plural mesmo, os bens, né? E aí, normalmente, especialistas fundamentam que aí pelo menos mais que 3, 4 imóveis para compensar fazer uma hold, porque você tem custo. E o interessante é que você vai ter aí realmente benefícios em relação à tributação. Então, essa é a grande vantagem, mais a gestão, porque fica mais fácil de fazer a gestão, dependendo da quantidade do patrimônio, tá bom? O que é blindar um patrimônio? Blindar um patrimônio, eu quero proteger meu patrimônio numa execução. Nós sabemos que o direito ele é usado por bem e usado por mal. Maus pagadores, que têm conhecimento jurídico,
né? Tem um advogado lá para orientar, contrata inclusive o advogado para fazer o quê? Para não pagar ninguém. Então o sujeito ele faz uma blindagem patrimonial, ou seja, ele pega o bem dele, transfere para o filho, transfere para a mãe, transfere para o irmão, para o primo, para o padrinho, para que não tenha nada no nome dele. E aí você, que é credora, você ganhou uma ação na justiça, um direito de cobra esse devedor, ganha ação, mas não consegue cobrar, não consegue receber. Por quê, professor? Porque não tem patrimônio no nome, não tem também, além de patrimônio no nome, não tem dinheiro em conta, não tem carro, não tem nada. Eu costumo dizer que você ganha uma ação, mas não leva. E a pior coisa na vida é ganhar e não levar. Porque você ganha, mas não leva. Porque o sujeito, o devedor, não tem patrimônio. Então, o devedor tem direitos, né? Nós conversamos até um tema específico aqui no Questão de Direito. Ele tem o direito ao parcelamento judicial, ele tem direito que a cobrança não seja vexatória, ele tem o direito também que seja respeitada a prescrição ou do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, né, de 5 anos, 3 anos, depende da situação, a relação. Mas fato é que o devedor, que é mal pagador, ele tem isso, ele pode usar o direito a favor dele. Ou seja, ele não paga ninguém, porque ele blinda o patrimônio que ele tem. E como que ele blinda? Normalmente usa a hold, só que aí o professor não defende isso, porque tem institutos que conseguem provar essa fraude, como a fraude acreedor, né, fraude e execução. É aquela situação que eu mesmo sabendo que eu tenho que pagar o Felipe, meu amigo Felipe aqui, eu não pago o Felipe. Eu pego e vendo o patrimônio que eu tenho, a casa que eu tenho, sabendo que eu estou devendo para ele. Isso é fraude à execução, né? Fraude à execução, eu estou enganando a justiça e estou enganando o Felipe. Já fraude ao credor, né? É uma outra situação, que aí tem uma ação que chama ação pauliana. Por quê? Porque na verdade não existe ação em andamento, mas eu devo para o Felipe. Antes existia uma ação de andamento e cobrança, eu vendi o imóvel para não pagar o Felipe. Então é fraude ao credor, né? Então temos formas diferentes de cobrar, e blindar o patrimônio é fazer de tudo para não pagar. Tem gente que age de boa fé, blinda o patrimônio para se proteger, mas tem gente que usa de má fé para não pagar realmente quem deve, tá bom? Um abraço, boa sorte nos seus negócios, sucesso, hein? Boa semana para você.